religiosa ocupa um lugar fundamental na história da humanidade. Por quê? Por que o texto sagrado tem tão importância para a história da humanidade? O que o texto sagrado conta? Conta a história dos povos que viviam naquela época. Como eles viviam, o que acontecia. Então isso é história. Quando você vai ler Bíblia, você está vendo história pura. A Bíblia nada mais é do que história. História, quando eu digo história mesmo, na realidade que se passava naquela época. Não são simplesmente contos do que Jesus queria, ou do Deus, ou é história. Se pegar um trecho da Bíblia para ler, vai perceber que é história. Conta toda a história desde os primeiros da humanidade, lá e como se passava. Será que dá para passar a Bíblia para o professor de português? Dá. Leia a Bíblia, olha. Eu falo por conta do livro, tá? O inteiro vai ser. Eu tenho que ler livro para contar para ela. Daí, ler a Bíblia mais Bom. Há 2 milênios nessa Bíblia. Ele conta a história da humanidade. Depois, por meio da escrita, traduz em uma história um relacionamento social e religioso contável e preservado. Então, conta tudo o que acontecia na sociedade daquela época, como eles viviam, principalmente no Antigo Testamento, que ainda não tinha isso. Então, conta como é que eles viviam, como que eles sobreviviam, como que era formada a sociedade, como que era dividida a sociedade, conta dos reinados, conta do poder, que não é diferente da vida de hoje. Isso para lembrar um trecho bíblico do Antigo Testamento. O revocado dos dias atuais, vocês vão ver que não tem diferença. Algumas coisas são iguais, como o rei que mandava, os agricultores que trabalhavam, agora o quê? Agora é o presidente. Só o presidente? Não? Ou é o poder que está na mão de alguns? E esses alguns é aqueles que mandam. E nós vamos trabalhar, somos empregados. É mais ou menos assim? Não. A miséria em grande massa e o poder em poucas mãos. Vamos descobrir como isso acontece nas tradições religiosas. No judaísmo, o texto sagrado apresenta o desenvolvimento da comunidade e tem como finalidade preservar os costumes e a tradição entre as gerações. O texto sagrado é importante para o judaísmo, porque contribui para que a comunidade, ao seguir a voz de Deus, possa colocar em prática a doutrina e a ética. Os judeus compreendem que Deus está presente na história, mas também a história é um ambiente em que o povo vive, se desenvolve, transmite e interpreta a palavra e lhe foi dada por herança. É a mesma coisa daquele tipo de doctrina, né? Casamento grego. Na realidade, eles vivem o que ali? O que eles vivem ali no casamento grego? É a história e a tradição da cultura deles, né? Ou do estilo de vida. Mas eles seguem simplesmente aquilo que o nome deles, né? Eles são fiéis aos costumes. Por quê? Por que às vezes nós, enquanto culturas evangélicas, presentes na sala de aula e católica, nós não vivemos firmemente a nossa cultura evangélica? Por que nós não seguimos a risco? Qual a diferença? Quem sabe dizer o motivo pelo qual a gente não vive firmemente a cultura nossa e alguns outros povos, como os judeus, que falaram já para mim na novela da mas lá aparecem, como o casamento regular que nós assistimos que aparece a questão dos gregos, como eles vivem simplesmente aquela cultura lá deles. Por que nós não temos isso na nossa, internalizado na nossa cultura, na nossa feia, não conseguimos isso? Por que será? Porque nós não vivenciamos, porque a nossa família não nos leva a acreditar firmemente naquele valor. É uma questão de cultura mesmo. Vamos conhecer uma das passagens da Torá. A Torá nos trata do quê? Do judeu. Isso. Ninguém se chama a Torá.